Gustavo, você trabalha hoje no Santander. Você sempre trabalhou no mercado financeiro? Eu comecei na indústria tradicional, numa fábrica, literalmente, e rapidamente percebi que não era ali o meu lugar. E decidi ir para a área de serviço. E quando eu fui para a área de serviço, apareceu a primeira oportunidade no mercado financeiro, para trabalhar com previdência privada. E desde lá, isso foi em 98, faz um tempinho já, e desde lá sigo muito forte no mercado financeiro. E como é que apareceu essa área de expansão e principalmente de encontrar talentos para trazer para dentro da instituição financeira? Pois é. Eu sempre trabalhei com produtos financeiros, com equipe comerciais, e normalmente quem trabalha com equipe comercial tem o duplo papel também de contratar. Não só de cuidar, de fazer a gestão, de direcionar. Uma das funções de um gestor comercial de uma equipe de vendas também é contratar. E modéstia à parte, essa sempre foi a parte que eu fiz bem. Eu sempre conseguia montar bons times, atrair pessoas e, enfim, acabei me tornando uma referência nisso. E hoje eu deixei já até de fazer gestão de time comercial e tenho essa principal responsabilidade, que é montar times comerciais. E falar de uma área de expansão, alguém dentro de um grande banco, por exemplo, como é o Santander, para olhar só a expansão, isso é relativamente novo. Porque normalmente os grandes bancos, as grandes empresas, têm a sua própria área de RH, que é quem faz a contratação. Eu acho que uma grande mostra do próprio Santander, que ele é uma empresa muito aberta para o futuro, para novidades, foi aceitar essa provocação que eu fiz, da gente estruturar uma área de expansão, uma vez que o nosso negócio de assessoria de investimentos é um negócio muito especializado. Então não é uma simples contratação como a gente está acostumado. Você atrai o candidato, conhece, entende um pouco das competências técnicas, pergunta o salário dele, os benefícios e faz uma proposta melhor. Não, isso não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente faz um trabalho muito diferente que eu não gosto nem de chamar de entrevista. Eu gosto de chamar de negociação. Ou seja, é um processo onde eu preciso sim atraí-lo, convencê-lo que o meu modelo é o mais interessante para ele, se assim for, mas ele também precisa me avaliar. Ele precisa avaliar a empresa, ele precisa avaliar o que a gente está oferecendo. Então, se eu fosse chamar de entrevista, seria uma entrevista em duas vias. Eu entrevistando e ele também me entrevistando. Então é um processo de negociação. E no final, se eu entender que ele é um bom parceiro para seguir junto com a gente e ele o mesmo, a gente segue. Agora, se não for o entendimento comum entre as duas partes, normalmente não dá certo. Eu acho que nós podemos tomar proveito aqui desse bate-papo contigo, porque vai ser um verdadeiro bate-papo aqui de evolução. Em duas linhas, eu consigo enxergar isso, Fábio. Uhum. Primeiro, uma linha do empresário, do microempresário, do pequeno empresário, entender como é que eu consigo reter talentos dentro da minha empresa. E depois uma outra linha. A linha para o executivo, para o funcionário, para o cara que está aqui na luta querendo um emprego, como eu posso e devo me comportar dentro do meu trabalho para conseguir ser visto para uma oportunidade interna e como eu posso, diante de uma entrevista de emprego, me destacar dos demais. Eu acho que dá pra gente alinhar isso. Tem os dois aqui para explorar bastante essa porque retenção é muito importante. De talento. Muitas pessoas que seguem aqui o Mente Milionária são pequenos empresários e que muitas vezes frustram em dizer, cara, eu pego o cara, eu treino o cara, eu deixo o cara bom e o cara vai embora. Que ódio. Peraí. Isso aconteceu contigo uma vez? Isso aconteceu contigo duas vezes? Isso constantemente acontece contigo? É um erro. Não é para acontecer. Tem alguma coisa errada. Porque toda hora você tá perdendo. Ah, porque eu sou pequeno. Ah, porque eles me trocam por R$50, R$200, R$300 a mais. Ah, porque eles dizem que querem ir para uma oportunidade, para novos ares, para novas oportunidades. Respostas que demonstram um problema de gestão. De atração. De atratividade. Não, e de gestão, porque... Peraí. O ambiente, ele não pode ser hostil. Tipo, eu quero novos ares. Então ele tá sufocado ali? É o contrário. O ambiente tem que ser uma das coisas que o cara pensa, puta, mas eu vou sair daqui, cara. Putz, mas aqui é bom demais.
Tem que ser um fator de insegurança. Pois é. Se é um fator de segurança sair daqui, significa que o ambiente é hostil. Sem dúvida. Existem algumas coisas. Você concorda comigo, Gustavo? Eu concordo. E eu acho que tudo começa pela atração. Por exemplo, nesse teu exemplo, que acontece demais. Será que esse microempresário, empresário, está atraindo as pessoas certas, mas principalmente pela razão certa? Uma das primeiras coisas que eu aprendi no mercado financeiro tem a ver mais com clientes, mas cabe aqui no nosso contexto. Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. Então, por exemplo, se a estratégia dele de atração se baseia apenas por dinheiro, ele vai ficar muito vulnerável. Porque na primeira proposta, um pouquinho melhor, a tendência é que quem veio por dinheiro vai. Então, nesse caso, tudo começa por quem eu quero atrair, qual é o perfil de profissional que eu quero atrair e por qual razão eu quero atraí-lo. Como é que eu vou convencer ele a estar aqui, que aqui é o melhor lugar para ele estar? E eu gosto de dizer que o dinheiro tem que ser o último. Mas vamos lá. As pessoas trabalham pelo dinheiro. Sem dúvida. Como construir uma atratividade que permita que o colaborador não enxergue só o dinheiro? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, porque é um dos temas que mais me desafiam. Não dá para propor nada para alguém sem conhecer um pouco desse alguém. Então, por exemplo, nesse contexto, não dá para, com 5 minutos de conversa, fazer uma proposta financeira. Com certeza o dinheiro é importante. Agora, antes de chegar no dinheiro, precisa conhecer bem aquele candidato. O que eu quero dizer? Conhecer bem o que ele está buscando. Quais são as ambições dele, profissionais? O que o desafia? Como é que ele é desafiado? Qual que é a história dele? As minhas conversas sempre começam com uma pergunta. Às vezes, as pessoas têm uma conversa agendada comigo, me mandam uma mensagem. Me dá uma dica de como vai ser a nossa conversa e tal. Eu falo, cara, venha preparado para contar a sua história. Porque é a primeira pergunta que eu conto. E por que eu adoro essa pergunta, Renato, Fabinho? Porque ao contar a história dele, ele já vai me dar muitas informações sobre o modelo mental, o que ele valoriza, qual que é o nível de resiliência dele, qual que é o nível de engajamento. Entendi. E aí, ao contar a história, eu já vou ter bastante elemento para pegar o que eu tenho para oferecer e conectar com o que é importante com ele. Se eu não conseguir fazer isso, não adianta, não vai andar. Então, primeiro momento para ter sucesso numa contratação. Eu preciso conectar o que eu tenho à disposição para oferecer para ele com o que ele valoriza. Uma vez conectado, aí a gente entra na parte financeira. Mas na parte financeira, e aqui a gente é super contente com o modelo que a gente criou também, porque não existe uma parte financeira padrão. Muitas vezes, e aí você comentou muito sobre fazer as perguntas certas, etc. Uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso contexto, que eu valorizo muito pouco é, mas qual é a proposta? E às vezes aparece essa pergunta logo no começo da conversa. Aí eu falo o seguinte, não tem proposta. Aí o candidato normalmente se afasta. Fica meio frustrado, né? E diz assim, mas como não tem proposta? E aí eu digo assim, nós vamos construir junto a sua proposta. Mas se você está perguntando sobre o dinheiro, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, conectando o que eu ofereço com o que ele está buscando ou com o que ele valoriza, a gente vai para a parte financeira. Que os dois são importantes. Agora, sobre o que você comentou da gestão, aí é a gestão que vai passar a ser predominante. A gestão é muito importante também. Sabe por quê? Porque vou contar uma história do que aconteceu com um amigo meu. Você tem um amigo que ama o trabalho dele, dono de um restaurante japonês. E aí ele veio falar pra mim, pô, Renato, tô cansado, cara, não aguento mais isso. Por quê? Porque o tempo todo eu pego um cara, treino o cara, preparo o cara fica bom. Eu falei assim, então tem 3 coisas aqui. Falei pra ele. Isso tá acontecendo cessantemente, primeiro. Teu salário não é do mercado. Se você não pratica o salário do mercado, você vai passar a vida inteira treinando os outros. Por quê? Você tem mão de obra especializada. Um sushi man é mão de obra especializada. Você vai pegar um cara e ensinar ele, vai colocar do lado do cara, você vai perder dinheiro, você vai ter curva de aprendizado, esse cara não vai entregar o salário que ele realmente tem. Quando ele ficar bom, ele já tá na mente dele. Pô, quando eu ficar bom, eu vou para aquela empresa. Porque eu não me sinto recompensado, valorizado. Exatamente. Perfeito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, senta com o cara e constrói um plano de carreira. Então, ele sabe onde ele vai chegar. Eu falei pra ele, não importa que a tua empresa tenha
20 cadeiras aqui. Ele sabe onde vai chegar. Constrói um plano de carreira. Opa, quando eu chegar aqui, vou aqui, vou aqui. Só que esse plano de carreira não tem que ser lúdico. Alguém tem que pontear esse plano de carreira. Tá vendo ali aquele cara? Sei. Sabe por que ele sai com aquele carro? Sei. Porque ele chegou no topo do plano de carreira e você também vai chegar. Tá É o aqui, famoso discurso na prática, né? Exato. Perfeito. Porque lúdico é muito fácil, né, cara? Qualquer um conta uma bela história. Não. Você tem constrói uma que bela ter história. cases dentro da tua empresa para isso. Então, sabe aquele cara que você tem que puxa o carro? Sabe? O cara que puxa o trem? Então, muda o salário dele. Tira o escorpião do bolso, muda o salário dele e coloca dinheiro. O famoso coelho. Exatamente. Porque aí você tem um case de sucesso para mostrar. Perfeito. E esse cara vai se tornar um multiplicador, porque ele vai ficar felizão e vai falar para todo mundo. Eu falei, segundo, não importa o tamanho da tua empresa, ela tem que ter cultura. Perfeito. Porque se você não tiver cultura, não faz sentido. Cara, eu acho lindo quando você entra, às vezes, num restaurante, num lugar, você sente a cultura do lugar, cara. Você consegue perceber no padrão de atendimento, na forma, no desenho, nas coisas que estão escritas, tudo. Você fala assim, cara, esse cara, ele entende o que ele tá fazendo aqui. Deve ser legal trabalhar aqui, né? Deve ser legal trabalhar aqui. Pois é. Não, e cara, eu acredito tanto nesse negócio de cultura. E a gente não tá falando de dinheiro. Olha, mas é isso, carinha. Eu gosto tanto desse negócio de cultura que eu tenho uma frase que eu falo bastante que eu fui construindo ela ao longo da minha trajetória. Na prática, uma boa proposta financeira atrai, mas só uma cultura forte e alinhada é capaz de reter um talento na sua empresa. Nem tem outra coisa Porque que o cara é um retém. talento, ele sabe que ele vai voar. Exato. Mas ele precisa acreditar que ele vai voar ali dentro. Ele pode escolher o lugar. O talento não escolhe onde trabalhar? Escolhe. Então, você quer reter um talento, garanta que a sua cultura está alinhada com o que ele valoriza. É isso. E mostra isso a todo tempo, chama atenção, dá exemplos que ninguém vai chamar a atenção dele. Se ele está num ambiente que ele se sente valorizado, alinhado à cultura, é bem recompensado, se ele faz a diferença, a antena dele para o mercado está desligada. Tá baixa. O contrário é verdadeiro, né? Se não tiver nada disso, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair. Por R$50, 200, que seja. É isso, esse papo tá muito bom, mas antes eu quero que Rapidinho, colocaram exatamente isso nos comentários. Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. É raso demais. Aí, tá vendo?